Olá, diletos alunos! Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal, parte 2. Vou trazer mais informações sobre esse conteúdo. Hoje nós vamos começar com o sujeito composto. Regra geral, o verbo vai para o plural. João e Maria, sujeito composto, verbo no plural, foram passear no bosque. Casos especiais. Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. Quando isso acontecer, o verbo fica no plural, seguindo a ordem de prioridade. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa nessa ordem. Exemplo: eu e ele nos tornaremos amigos. Eu sou a primeira pessoa, então eu tenho prioridade sobre as demais. Então, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Eu e ele nos tornaremos amigos. Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por E. Nesse caso, o verbo concordará com os dois núcleos. Então, a jovem e a sua amiga seguiram a pé. Então, eu tenho um E ligando os dois núcleos de sujeito composto. Se o sujeito estiver proposto, estiver depois do verbo, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo ao verbo. Se o sujeito estiver depois, eu posso fazer a concordância do elemento mais próximo. Seguiria a pé a jovem e a sua amiga. Então, a jovem seguiria a pé. Núcleos do sujeito são sinônimos ou quase e estão no singular. Quando isso acontecer, o meu verbo pode ficar no plural ou no singular. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, né, que são sinônimos, né, ou são bastante próximos. Angústia e ansiedade não o ajudavam. Tanto faz, pode ser singular ou plural. Quando há gradação entre os núcleos, gradação é um elemento em sequência que pode crescer ou decrescer. Nessa situação, o verbo pode concordar com todos os núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo. Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Ou eu posso dizer, uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo e ninguém, o verbo concordará com o aposto resumidor. Então, na seguinte frase: os pedidos, as súplicas, o desespero, nada. Eu faço um resumo de tudo que eu disse em relação a pedidos, súplicas e desespero. Eu coloco no singular. Nada o comoveu. Quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, nenhum nem outro, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Um e outro já veio ou um e outro vieram. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo irá para o singular quando a ideia for de exclusão, um e outro e eu estou excluindo um elemento, ou para o plural quando for de inclusão. Então fica assim: Pedro ou Antônio ganhará o prêmio, ou seja, um só vai ganhar. Eu vou excluir um elemento, então é singular. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. No caso, as duas são nocivas. Isso aqui eu tenho um elemento de inclusão através do ou, então é uma adição. Eu coloco no plural. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas a tanto como, assim como, não só, mas também, o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular. Então, tanto Marcelo quanto Paulo
perderam as eleições municipais em São Paulo. Ou eu poderia dizer, tanto Marcelo quanto Paulo perdeu as eleições municipais em São Paulo. Porque os núcleos estão no singular, eu posso optar por essa construção. Partícula C. A partícula C apassivadora, quando eu tenho essa situação, o verbo vai concordar com o sujeito passivo. Vende-se carro. Então, carro é vendido. Vende-se carros. Carros no plural, e eu boto meu verbo no plural. Índice de indeterminação do sujeito. O verbo transitivo direto fica obrigatoriamente no singular. Precisa-se de secretária. Confia-se em pessoas honestas. Então, quem precisa? Sujeito indeterminado. Esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Verbos impessoais. Como diz o nome, não tem sujeito, não tem pessoa praticando a ação. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Deve haver sérios problemas na cidade. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. Perceba que o verbo auxiliar, ele acompanha o verbo principal, ou seja, ele fica também no singular. Algumas pessoas tendem a utilizar sempre no plural. Faziam anos que eu não via fulano. Não, não faziam anos. Fazia anos que eu não via fulano. Atenção, o verbo existir, ele não é impessoal, ele tem flexão. Só o verbo haver com sentido de existir que é impessoal. No caso do verbo existir, ele vai para o plural. Existem sérios problemas na cidade, devem existir sérios problemas na cidade. Verbos dar, bater e suar. Quando usados na indicação de horas, eles possuem sujeito e devem concordar com ele. Então, o relógio deu 2 horas. Deram 2 horas no relógio da estação. Foram as horas que deram no relógio. Deu 1 hora no relógio da estação. Então, deu porque concorda com o numeral 1. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Foi o sino que bateu. Bateram 5 badaladas. As badaladas bateram. Soaram 10 badaladas no relógio da escola. Sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui, ainda faltam dar os últimos retoques na pintura. Oração principal, ainda falta. Oração subordinada, dar os últimos retoques na pintura. Veja que o sujeito é a oração dar os últimos retoques na pintura. Então, eu tenho ali o sujeito oracional. Portanto, o meu verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Dar. Pessoal, fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Até a próxima aula.